E nós vamos, irmãos, agora nos alimentar com a palavra de Deus. Eu convido a igreja a abrir a escritura em 1 de Samuel, capítulo 8, de 1 a 22. 1 Samuel, capítulo 8, de 1 a 22. Os irmãos, além do culto, né, infantil, nós temos também uma estrutura para dar o apoio às mães que têm bebês pequenos, né, que é bem aqui, anexo ao templo também. Então, se você precisar usar essa estrutura, tem uma equipe de apoio aí para o hall do berço, tá bom? Nós vamos ler todos juntos, então. Eu leio, na verdade os irmãos vão atentar às palavras do texto de 1 Samuel 8, do 1 ao 22, que vai servir de base para a exposição bíblica desta manhã. Diz assim a Escritura: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e aos outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, e outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messas, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. E então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel, e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. E Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Oremos, meus amados. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor nos deu histórias que não exaltam
as virtudes humanas, histórias não como as nossas, que tentam se gloriar de um passado que nunca existiu, mas que foi repensado, reescrito, ressignificado. Pelo contrário, o Senhor nos dá histórias verídicas que revelam a fraqueza, a pecaminosidade, a inutilidade humana, mas ao mesmo tempo revela, Senhor Deus, a Tua soberania, a Tua misericórdia, o Teu cuidado compassivo para com um povo tantas vezes rebelde, mas um povo escolhido pelo Senhor. E assim nos mostra, Senhor Deus, o caminho que o Senhor traçou na nossa história para revelar, Senhor Deus, o Seu desígnio eterno de salvar um povo escolhido, um povo por quem o Senhor é conhecido. Assim, Senhor nosso Deus, pedimos que nessas histórias o Senhor se revele, e revele a Tua lei, e revele o Teu propósito a nós. Que a Tua santa palavra, lida e agora a ser exposta, possa penetrar os corações daqueles que têm o Teu Santo Espírito, para se converterem e de todo o coração a Ti, e assim praticarem o caminho da justiça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, o texto que acabamos de ler, ele acontece mais ou menos uns 20 anos depois de Ebenezer, depois daquele episódio em que Samuel conclama o povo a se converter de todo o coração ao Senhor e guerrear contra os filisteus que dominavam, que praticamente atropelavam e anulavam aquele grande povo. Enfim, Deus deu vitória sobre os filisteus e Samuel erigiu um altar, dizendo: esta aqui é Ebenezer, a pedra de ajuda, né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, naquele episódio, meus irmãos, o povo, né, de Israel, que na verdade não era necessariamente um país organizado, mas sim um ajuntamento de 12 tribos, né, de 12 grandes famílias, que não tinham sobre si um rei, um governante, mas sim líderes tribais, apenas patriarcas, e que debaixo do temor a Deus e dos laços familiares é que eles se defendiam, de que eles, enfim, cresciam juntos e sempre governados e dirigidos pela lei de Deus. Enfim, aquele povo celebrou ao Senhor por aquela grande vitória. Mas 20 anos se passaram e Samuel envelheceu. Eles começaram a ver que os filhos de Samuel não seriam bons juízes, não seriam bons governantes. Como eles não tinham um pacto federativo, não eram assim uma nação organizada, então cada líder, cada ancião de cada tribo falou assim: não, eu não quero os filhos de Samuel não, vamos dar um jeito aqui. Cada um buscando fazer o que melhor entendia, né? Mas dessa vez eles resolveram se unir. Diferente do tempo lá de Gideão, né, que somente Efraim pediu que Gideão fosse rei, né? Ou em outros tempos que cada um seguiu o seu próprio caminho e andavam desconectados um do outro. Dessa vez todos os líderes tribais se juntaram, foram até Samuel e falaram: Samuel, nós tomamos uma decisão aqui, sem você saber, e nós estamos aqui te comunicando. É o seguinte, a gente andou olhando como é que os gentios fazem. Os gentios, eles são organizados, né, em nações, em países, têm lá os seus territórios e tal, e eles se administram através de reis, de monarcas, tá? Mas pastor, de onde você tirou a palavra gentio? É que quando ele fala as outras nações, em hebraico é goim, que significa nações estrangeiras ou também gentios, tá bom? Os que não são israelitas. Os outros, né,
E aí eu lembro da minha mãe falando na minha orelha: mas você não é os outros, né? Mas eles estavam falando para Samuel: os outros fazem assim, os outros têm reis, e nós queremos ter também, queremos ser igual os outros. Irmãos, vamos dar uma pequena pausa na história, fazer uma pequena reflexão sobre como nós, brasileiros, temos nos portado, né, em relação ao governo, em relação à nação, mas especificamente nós, cristãos brasileiros, como temos encarado essas questões que estão muito mais do que em tempos idos, né, assim, em alta, né? Porque antigamente você tinha um canal de televisão que falava tudo que você precisava saber e pensar, né? Já dava o pensamento pronto para você. Hoje em dia tem uma tal de internet que faz o povo ficar aí debatendo, né? Investigando, sabendo de coisas que eles não deveriam saber, né? Vocês entenderam a minha ironia. O fato é que hoje todo mundo tem uma opinião política e todo mundo quer dar o seu palpite. E temos vivido uma grande crise. Uma crise política muito grande. Essa semana está tendo o julgamento de um ex-presidente, né? E muitos vão dizer assim: não, mas a Constituição está sendo desrespeitada. Nós temos, na verdade, juízes governando o Brasil, não um presidente. Enfim, quem diz isso não sou eu, são os comentaristas, certo? Mas o fato é que existe, ao que tudo indica, uma grande crise acontecendo no nosso país. E como os crentes no Senhor Jesus, brasileiros, têm se portado em relação a isso? Eu vou responder. O ano que vem vocês vão ver isso acontecer. Vai ter eleição, né? As igrejas fazem alianças com políticos. Os políticos montam bancadas evangélicas, assim chamadas. Eles dão o púlpito para os políticos falarem. Para os políticos falarem de política ao invés de falar da Bíblia, né? E eles induzem os membros das suas igrejas a votarem tal político, porque aquele político, sim, ele é de Deus e não sei o quê. E usam versículos para se impor como o candidato ou o político que defende o povo evangélico ou o povo cristão, e por aí vai. Mas eu não estou falando só de um espectro político, porque você vê também aqueles que são de um lado mais comumente identificado como ateus, sentando no primeiro banco das igrejas, né? E sendo também aplaudidos e bajulados por pastores, padres, pai de santo, tudo que você imagina. Em suma, via de regra, o cristão, quando ele precisa buscar auxílio do alto, quando ele precisa buscar auxílio para se posicionar, ou para decidir, ou para militar na causa política, na causa do Estado, ele recorre à força humana, recorre a homens, a políticos de carreira, candidatos, presidente, governador, vereador, etc, etc. Isso tem funcionado? Isso tem funcionado? Porque deveria ter dado certo, né? As pessoas deveriam olhar assim e falar: olha, graças a Deus, né? Nós temos um povo evangélico que elegeram os evangélicos e agora a nossa nação é uma nação cujo Deus é o Senhor. E então essa nação prospera. Mas, meu irmão, que essa nação é do Senhor não passa de uma placa ali na entrada de Carapicuíba, né? Carapicuíba é do Senhor Jesus. Uma vez eu fiz uma brincadeira com uma pessoa que estava comigo, eu falei assim: ó, se Carapicuíba é do Senhor Jesus, eu preciso encontrar ele para fazer umas reclamações, porque Carapicuíba não está tão boa assim não, está precisando de uns ajustes, né? Pois bem, voltando para a história bíblica, diante de uma crise em que os sucessores de Samuel envelhecendo, seus sucessores não eram os mais indicados.
Ao invés de olhar para a história, para o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ao invés de olhar para Moisés, as pragas, a libertação do Egito, a condução pelo deserto, ao invés de olhar para a invasão de Canaã, Josué, as muralhas de Jericó, as muitas vitórias, os muitos triunfos que Deus, Ele próprio, tinha ofertado ao seu povo, levantando quando necessário homens para guiarem, para conduzirem, mas era Ele diretamente governando e guiando a nação. Ao invés disso, aqueles anciãos olharam para os seus vizinhos e falaram assim: nós queremos ser como eles. Nós crescemos, nós não conseguimos mais ser apenas um ajuntamento de tribos, nós precisamos virar um país. E para ser um país nós precisamos de um rei. E vocês acham que eles estavam errados neste ponto? Eu acho que não, porque era a evolução natural de uma nação, não é uma nação emergindo, se consolidando. O próprio Deus já havia prometido enviar um rei. O próprio Deus já tinha escolhido Davi e a linhagem de Davi, porque lá a Jacó é prometido, né, sob a linhagem de Judá, que isso aconteceria. Judá seria rei sobre seus irmãos. Então, sim, estava nos planos de Deus. O problema não era a estratégia de desenhar como aquela nação seria e tal. O problema é que neste momento eles preferiram confiar no modelo político, eles preferiram confiar nas pessoas que exerceriam essas funções, ou seja, o rei. Eles preferiram confiar no que os outros povos que não conheciam o Senhor também faziam, ao invés de dizer: Senhor, eis aqui o nosso plano, o que o Senhor tem a dizer, como o Senhor pode nos abençoar. Samuel meio que disse assim: mas vocês não estão me dando opção, vocês não estão pedindo para eu consultar o Senhor sobre o que fazer, vocês estão apenas dizendo para eu comunicar a Deus. Já decidimos. Algo que nós fazemos tantas vezes, né, meus irmãos? Vamos reconhecer esse pecado? Tantas vezes você chega para Deus: Senhor, eu já fui lá, já vi aquele carro bonito, já fiz o contrato de financiamento, né? Já me endividei até aqui. Agora, por favor, Senhor, me abençoe, me dê saúde, me dê um bom trabalho, me dê um aumento, me dê uma promoção, porque eu vou precisar pagar esse boleto e estou desesperado, Senhor. Você já vai para Deus falando de algo que você já decidiu, que você não pediu orientação, que você não orou. Agora pensa numa escala muito maior. Era isso que esses anciãos estavam fazendo. Samuel, você que fala com Todo-Poderoso lá, manda dizer que já decidimos aqui, nós queremos um rei, é assim que vai ser. Então a escolha não estava errada, mas ela era intempestiva, ou seja, ela aconteceu no tempo errado, porque não era ainda o momento de Davi ser revelado, ser escolhido. Fato este evidenciado no texto, que nós não lemos, o texto seguinte: Deus não chama alguém da casa de Judá, Deus não escolhe alguém conforme a sua promessa a Jacó, não, Ele chama alguém da tribo de Benjamim. Ele escolhe um rei para dar errado, um rei que depois serviria de castigo para aquele povo que não confiou nele. Ele escolhe Saul. Mas voltando ao texto, meus irmãos, eu queria aqui enfatizar aos irmãos, hoje que é o dia da pátria, né? 7 de setembro, o dia que nós comemoramos a Constituição do Brasil como
um país autônomo, um país independente. E diante de nós vem o desafio: como nós podemos ser ao mesmo tempo cristãos e cidadãos? Como podemos ser ao mesmo tempo cristãos e exercermos de forma digna, de forma a honrar ao Deus Todo-Poderoso, a nossa cidadania nesta terra? Algumas seitas pseudo-cristãs, elas fogem desse assunto, dizendo que o cristão não pode ser cidadão, que ele não pode ser patriota, que ele não deve participar de nada que tenha a ver com a pátria, né? Ele não pode servir o exército, ele não pode jurar a bandeira, ele não pode cantar o hino nacional, porque isso é idolatria, né? Na visão dessas seitas pseudo-cristãs, tá? Mas eu vejo nesse texto e em toda a história bíblica um Deus que deseja abençoar também politicamente o seu povo. O salmista exclama no Salmo 33: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Não deveríamos nós também estarmos debaixo dessa bênção? Mas o povo de Israel, do tempo de Samuel, vai até ele e diz: nós queremos ser como todas as nações. O primeiro erro ao tentarmos exercer a nossa cidadania é querer imitar o mundo. É olhar assim: qual é a melhor ideologia? Já começou fazendo a pergunta errada, porque não existe ideologia boa, todas são idólatras. Qual é o melhor partido? Qual é a melhor corrente política? Já começou fazendo a pergunta errada. Não que você não deva ter as suas opiniões políticas, ou se alinhar com aquilo que mais se alinha com a palavra de Deus. Mas, ao fazer isso, você está como aquele povo olhando para os gentios, aqueles anciãos. O que estão fazendo por aí? Eles têm um rei, funciona assim, tem uma corte, ele tem um general, aí tem um exército, é assim que eles funcionam, e é assim que a coisa tem que ser. Quando nós nos aliamos, meus irmãos, primeiramente uma ideologia, nós estamos dizendo para nós mesmos que um modelo, que um sistema, que uma filosofia é capaz de salvar, é capaz de resolver, é capaz de dar uma solução, quando de verdade nenhuma delas é capaz. Talvez você diga assim: não, eu vejo que o mundo precisa de igualdade, precisa de compaixão, precisa ajudar os mais pobres e necessitados, precisa incluir as pessoas que estão excluídas. Então provavelmente você vai por um caminho mais à esquerda e vai colocar isso como uma forma de salvação para este mundo. Ou talvez você olhe assim: não, o que nós precisamos é mais liberdade, o que nós precisamos é mais defender mais as questões do comércio, do livre comércio, né? da mão, como chama lá, do laissez-faire, né? Deixe fazer, que a economia se conduza sozinha. Ou você vai pensar assim: não, nós precisamos defender a pátria, a família, etc, etc. Aí você vai para um caminho mais à direita. E eu digo para vocês, nenhuma das duas vai funcionar. Em 1929, o capitalismo mostrou a sua fragilidade, quando o excesso de liberdade dado a pecadores fez com que nações inteiras entrassem em colapso. Assim como a esquerda também mostrou as suas falhas. E eu vou dizer para você, você começou com a pergunta errada. Não é olhando
para os outros povos, não olhando para as ideologias, não olhando para os partidos que vamos exercer a nossa cidadania. Continuando na passagem, o que Deus diz para ele? Eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram lá no deserto, quando quiseram levantar um capitão e voltar para o Egito sozinhos. Quando tantas e tantas vezes preferiram um bezerro de ouro, ou um Baal, ou um ídolo qualquer, em vez de mim. É isso que eles estão fazendo. Eu já conheço o padrão. Não é você que eles estão rejeitando. Então sabe o que você deve fazer? Você deve atendê-los. E aí, meus irmãos, quando nós pensamos em exercer a nossa cidadania, uma das piores coisas que pode acontecer a uma nação é Deus dar a esta nação aquilo que ela está pedindo. Porque quando ela pede sem sabedoria, quando ela pede algo que claramente afronta a exclusividade de Deus, Deus pode simplesmente fazer o seguinte: deixa rolar. Quando uma nação, ao invés de pedir, Senhor, seja rei sobre nós, Senhor, governe a nossa pátria, Senhor, dá sabedoria ao presidente, Senhor, levanta pessoas justas, Senhor Deus, impeça o mal nos círculos do poder, Senhor Deus, dá capacidade à justiça, à polícia, aos professores, aos advogados, para que façam aquilo que tem que fazer com temor ao Senhor, mesmo os que não te conhecem. Senhor, governa com efeito sobre nós. Ao invés disso, fazemos assim: Senhor Deus, faça o partido PXY ganhar, em nome de Jesus. Senhor Deus, que aquele candidato fulano de tal vença, que ele não perca, porque o outro é do diabo. Então Deus do céu vai dizer assim: de uma forma ou de outra, eu não vou ser glorificado. Se o que eles acham que é bom ganhar, o louvor vai ser dele, não vai ser de Deus. Se o outro ruim ganhar também, então vamos fazer o seguinte: vamos deixar acontecer o que eles estão pedindo. Deus disse para Samuel: atenda, dê a eles um rei. E aí, meus irmãos, nós chegamos agora num terceiro ponto. Quando nós exercemos mal a nossa cidadania, existem consequências. Existem consequências. Quando nós não buscamos de todo o coração que o Senhor reine sobre nós, mas confiamos em políticos, seja de esquerda, direita, do centro, do alto, de baixo, de trás, da frente, não importa o lado, as consequências vêm. As consequências, no caso deles, era o seguinte: o seu rei, ele vai custar caro para você. Tá, você quer que ele monte um exército, né? Então tá bom. Então assim, vai ter um custo isso. Ele vai tirar seus filhos da sua casa, seus filhos vão ter que fazer o serviço militar, né? Suas filhas vão ter que trabalhar no palácio, vão ter que ser cozinheira lá, vai ter que ser perfumista. Seus filhos vão ter que cuidar dos cavalos do rei, né? Os cavalos de guerra. Vai ter que, você vai pagar imposto, você não sabe o que é isso, mas eu vou dizer para você que é um trem muito ruim, e vocês vão ter que pagar, e não vai ter escolha. Depois que o rei estiver lá, acabou, o leão vai comer, entendeu? O imposto de renda vai ser assim, ó, na lata, não vai ter jeito não, tá? E aí, dependendo do rei, né, o imposto ainda triplica, né, quintuplica e tal e tal. Ou possa ser presidente também, tanto faz. E um dia vocês vão achar isso ruim demais, e vocês vão chorar, e vocês vão orar para mim e falar: Senhor Deus, basta, tira esse rei daqui. E quando isso acontecer, eu vou dizer: estou ouvindo não. Não vou te responder nada, porque essa escolha vocês já fizeram. Meus irmãos, aquele povo talvez não sentiu muito no tempo de Saul,
nem no tempo de Davi. Mas a Bíblia é clara em dizer que no tempo de Salomão, quando Salomão cobriu Jerusalém de ouro, de cima a baixo, né? Construiu o templo, né? Glória a Deus, templo de Salomão, né? Não era tão grande quanto o do Edir Macedo, mas tinha mais ouro, com certeza. Mas construiu o Palácio Real também. E a própria Escritura diz que tinha mais ouro. Tinha tanto ouro em Jerusalém que ele jogava prata fora. Vocês podem imaginar isso? Prata é um metal muito valioso, mas jogava fora. Assim, chutava na rua assim, isso aqui é só de prata, não vale nada. E porque tinha tanto ouro em Jerusalém, mas isso custava. Os impostos eram pesados, os trabalhos eram forçados, as pessoas tinham que trabalhar muito para o rei. E quando Salomão morreu, um homem muito habilidoso politicamente chamado Jeroboão foi na orelha do pessoal. Ele tinha sido exilado no Egito, voltou e começou a fazer a política dele. Ó, vem para mim que o imposto vai ser menor, vem para mim que isso aqui não vai ter que trabalhar tanto, né? E o filho de Salomão, Roboão, ouvindo seus amigos, né, de infância, deu o conselho errado para o povo. E disse assim: não, meu pai fustigou vocês com vara, eu vou fustigar vocês com escorpiões. Eu vou cobrar mais imposto. Eu vou chamar o Haddad para ser o meu ministro, e vocês estão na roça comigo. E foi assim, gente. O povo não aguentou e fez o quê? Então tá bom, então nós vamos voltar a ser uma nação tribal. Você vai para lá com Judá, né? Quem mandou Judá mandar na gente? Ninguém. Então fica Judá para lá e nós vamos para cá com Jeroboão. E assim o reino foi dividido. Naquele dia o povo clamou a Deus. Naquele dia o povo suplicou: Senhor, o imposto está muito caro, não está sobrando. Não está sobrando nem para fazer uma festinha de Natal, comprar um panetone no fim do ano, é só imposto que eu tenho que pagar. Senhor Deus, meus filhos têm que trabalhar duro, pesado. Senhor Deus, é 10 horas por dia de chicote no lombo, não aguento. E aí Deus faz o quê? Nada. Nada. Pelo contrário, a nação se divide. E Jeroboão inicia uma linhagem das mais cruéis, perversas, né, e abomináveis de reis que você pode ter noção. O reino de Israel do norte nunca mais volta aos caminhos do Senhor como nação, nunca mais, até o fim, né, com a destruição das tribos do norte pela Assíria. Nunca houve um rei justo naquele país do norte, nunca houve. Apenas no sul, né, a linhagem de Davi, você tem um ou outro que anda nos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, exercer a cidadania sem que Deus seja o rei é plantar consequências amargas. É plantar consequências amargas. Não, mas aquele candidato, ele usa João 4, não sei o que lá, verdade vos libertará. Aquele outro candidato lá usa o versículo que faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Aquele outro candidato usa ele visita as igrejas, né? Ele dá alvará para as igrejas funcionar, ele dá projeto social, dá cesta básica. Aí você vai por aí, meus irmãos, e Deus olha assim: o que eu faço com esse povo? Já sei, não vou fazer nada. Deixa que eles escolham aquilo que eles plantaram. E finalmente, aquele povo, ouvindo todas as consequências que poderiam ter, né? Diz o versículo 19: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não queremos um rei sobre nós. Não ao que você está dizendo, porque nós insistimos, nós queremos sim um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Deus estava dizendo: deixe que eu guerreie por vocês, como quando vocês no deserto, né, enfrentaram os midianitas,
e eu mandei Hur e Arão segurarem as mãos de Moisés, e enquanto ele teve com as mãos erguidas, eu fui dando vitória ao povo. Vocês eram um povo tribal, vocês eram um bando de escravos fugidos, vocês não tinham espadas, e eu fiz com que vocês ganhassem. Eu queria tanto dar vitórias a vocês, como quando vocês chegaram diante de Jericó. Vocês não tinham como atravessar aquela muralha, vocês não tinham como vencer aquele exército que atirava flechas de cima sobre vocês. E o que eu fiz? Eu falei para vocês guardarem as armas e saírem a campo apenas com trombetas, rodeando a cidade, louvando o meu nome. Por 7 dias vocês me louvaram, então no 7º dia a muralha caiu. Eu queria que vocês entendessem que vocês só derrotaram Ai, porque vocês expulsaram o pecado do meio de vocês, entregando Acã, né? Para que vocês soubessem que não foi por vossa força, não foi pela sua astúcia, não foi porque agora vocês tinham roubado as armas de Jericó e agora vocês estavam cheios de munição que vocês venceram. Não, era para vocês continuarem entendendo que se tratava de fidelidade, que se tratava de confiança, se tratava de fé, se tratava de temor. Feliz a nação, meus irmãos, cujo Deus é o Senhor e não um político. Você, mediante essa triste história do povo de Israel, consegue fazer essa reflexão neste momento? Diante do cenário, talvez o pior que já houve, não sei, mas um cenário tão difícil da nossa nação, né? Uma nação aí com taxas sendo colocadas, com embargos internacionais, né? Com custo de inflação crescendo cada vez mais, desemprego e uma política difícil de se lidar. Você parou, pelo menos para refletir, o que você vai fazer a respeito disso? Ou o que você tem feito? É brigar na internet por político? É ficar fazendo boca de urna? É ficar saindo em manifestação, defendendo partido? Ou é colocar o seu joelho no chão e clamar: Senhor, reina sobre nós. Senhor, toma as rédeas dessa nação. Senhor Deus, conduza o presidente, os ministros dos tribunais, os presidentes de câmaras legislativas. Senhor Deus, conduze a vida deles, usa a vida deles, mesmo que eles não te temam, faça como o Senhor fez com Ciro, da Pérsia. Ciro, que foi chamado na Bíblia de o teu servo, apesar de ser um ímpio. Como o Senhor fez com Nabucodonosor, que era um pagão, um idólatra, um escarnecedor, e todavia o Senhor o chamou de o meu servo Nabucodonosor, porque ele foi usado nas tuas mãos para cumprir a tua vontade. Como o Senhor também chamou homens segundo o teu coração para governar o teu povo, como foi Davi, como foi Josias, como foi Ezequias, e tantos outros, apontando para aquele que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a quem o Salmo 24 profeticamente diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória foi coroado de espinhos, mas hoje ele reina sobre todo o universo com poder. Você é capaz, meu irmão, de ter essa consciência? Eu defendo, sim, a pauta da família, mas não é por causa de uma ideologia. Eu defendo isso porque foi obra de Deus, porque é um projeto de Deus. Eu sou contra o aborto, sim, mas não é porque é pauta de uma ideologia ou de um partido, mas porque a vida pertence ao Senhor, somente Ele pode tirá-la. Mas eu defendo a assistência aos pobres, sim, porque a obra de misericórdia também foi uma obra manifesta por Cristo na sua vida terrena. Não é agora eu vou mudar de partido por causa disso. Eu defendo tudo aquilo que Deus defende. Eu amo tudo aquilo que Deus ama.
E eu só tenho um governante sobre mim, é o Senhor Deus. Ele reina sobre a minha vida, Ele reina sobre a minha casa, e Ele reina também sobre a minha nação. Eu voto, mas primeiro eu oro. Senhor Deus, em quem eu devo votar? Eu me pronuncio quando necessário, mas eu me pronuncio pedindo a Deus a orientação. E quando chega o momento da campanha, eu trago ao púlpito somente o maior de todos os políticos, o Rei dos Reis. Não tem outro para subir aqui. Se não for o Rei dos Reis, não tem espaço nesse púlpito. Não tem espaço também no púlpito do seu e do meu coração. Que nessa triste história, meus irmãos, nós possamos ouvir do Senhor a mesma frase, que seja atendido conforme pedes, porque nós pediremos que Ele seja o nosso Rei, reina com efeito sobre nós. A nossa pátria está no céu. Deus nos abençoe, meus irmãos.